O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a todos nós que nos achamos ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz e misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, nos atrai para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as dificuldades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Mais uma vez reunidos para esse Evangelho virtual da Casa de Francisco de Assis. Agradecemos constantemente a oportunidade de servir. Agradecemos a essa corrente que a todos recebe sem distinção. E saudamos a todos os orixás. Pedimos que a energia de todos os orixás nos envolvam, nos protejam e afastem toda e qualquer influência negativa que porventura queira se aproximar. Nós saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa, e pedimos que a justiça divina se faça presente no nosso dia a dia. Nesse mês das crianças, nós pedimos aos puros que nos envolvam com a sua luz, com seu amor, com a sua paz, trazendo um grande equilíbrio constantemente, que possamos compreender esse amor infantil que simplesmente ama e perdoa e compreende, que possamos trazer esse sentimento para dentro de nós. Nós saudamos a corrente de Francisco de Assis. Saudamos ao Caboclo Tupinambá. Pedimos sua orientação constantemente e a sua proteção. Pedimos também pela paz, que a paz se faça em
todos os locais desse planeta, em todos os locais onde há guerra, sofrimento, dor, miséria, fome, tristeza, desespero. Que cada um que passa pelos seus processos kármicos difíceis seja envolvido nessa paz universal, na paz que o Cristo dá. Pedimos por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos manicômios, nos orfanatos, nos hospitais, por todos os obsessores, por todos os suicidas, por todos os que pensam em se suicidar, por todos que passam fome, por todos que sofrem violências físicas e morais. Pedimos pelos idosos que eles sejam respeitados. Pedimos que a luz do Cristo envolva a todos. Pedimos pelas crianças que a elas seja dado o direito de viver e de viver em paz. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e por todos que ajudam a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho social e principalmente o seu trabalho espiritual. Pedimos finalmente por todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que estão em nosso pensamento, para que a corrente de amparo universal possa socorrê-los. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estar, a oportunidade de servir, a oportunidade de mais uma vida de conhecimento e de entendimento, mais uma experiência para a nossa evolução. Graças a Deus. Na sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Jesus e as crianças. Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16. E lhe trouxeram crianças para que as tocassem. Os discípulos, porém, as repreendiam. Vendo isso, Jesus zangou-se e disse-lhes: Deixai virem a mim as crianças, não o proibais, porque destas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E abraçando-as, as abençoava, pondo as mãos sobre elas. Temos a impressão de que a chegada das crianças, acompanhadas das mães, veio interromper os ensinos que eram dados aos discípulos. Daí sua impaciência e o gesto aliado à voz para impedir a aproximação barulhenta e irrequieta. Foram trazidas, como é hábito no Oriente, para que o mestre, já conhecido, as abençoasse, colocando-lhes a mão sobre a cabeça e orando por elas. As bênçãos eram muito comuns entre os israelitas, por parte dos mais velhos. Também o toque das mãos com a emissão do magnetismo era tida como segura base e garantia de felicidade presente e futura. Quando Jesus observou a cena da invasão e o esforço que faziam seus discípulos para manter à distância as crianças e suas mães, zangou-se. Aliás, já dera provas de apreciar os pequeninos e de tomá-los como modelos, em vista do seu modo de agir. A frase, deixai virem a mim as crianças, tornou-se uma das mais citadas e queridas dos cristãos. E Jesus conclui, delas é o reino de Deus. E abraçava e punha-lhes a mão sobre a cabeça, em passes que lhes deviam trazer grandes benefícios materiais, morais e espirituais. E a lição foi dada. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Comentário de Torres Pastorino. Dizem que o reino de Deus é aqui apresentado como um dom,
que pode ser recebido e como um lugar onde se pode entrar. Essa é a compreensão mais comum e difundida. O reino de Deus ou dos céus é o céu, aquele dos anjos, sobre as nuvens, no qual os lugares são conquistados ainda nesta vida e às vezes até vendidos. Quantos erros trouxe essa interpretação durante tantos séculos? Nem dom, nem lugar, mas conquista. Um estado de consciência em que se entra ou se penetra, recebendo-o, quando se atinge determinado estágio evolutivo de elevadíssima frequência vibratória espiritual. O reino dos céus tem que ser recebido como uma criança recebe o que lhe damos, com interesse e participação alegre de todo o ser. E nele só se penetra quando nos tornamos crianças, isto é, com a naturalidade e humildade normais à infância, que confia e ama, sem distinções nem exigências, por mais que a mãe seja rigorosa com seu filho pequenino. Ele só sabe refugiar-se no colo dessa mesma mãe, para chorar sua dor e para reconquistar o mais depressa possível o amor daquela que é tudo para ele. É o amor integral, confiante, ilimitado e sem rancores, pleno e fiel. De uma forma ou de outra, é indispensável possuir certas qualidades para que se alcance o reino dos céus. Sem pretender enumerar todas, poderemos citar, como próprio das crianças em tenra idade, as seguintes qualidades: a humildade, que está sempre disposta a reconhecer sua incapacidade e a esforçar-se por aprender sem pretender ser nem saber mais do que um instrutor. E essa qualidade é básica na infância, que aceita o que se lhe ensina com humildade e fé. O amor, que se prontifica sempre a perdoar e esquecer as ofensas. A criança pode brigar a sopapos e pontapés e sair apanhando, mas na primeira ocasião vai novamente brincar com quem a maltratou, esquecendo-se totalmente do que houve. A ânsia de saber, coisa que as crianças possuem até chegar, por vezes, ao ponto de exasperar os mais velhos, com suas perguntas constantes, embaraçosas e indiscretas, jamais dando-se por integralmente satisfeitas. A perseverança, que quando quer uma coisa não desiste, mas usa de todas as artimanhas até consegui-la, com incrível persistência e teimosia, obtendo o que quer, às vezes pelo cansaço que causa aos adultos. A inocência, sem qualquer malícia diante de quaisquer cenas e situações. Para as crianças, tudo é natural e limpo. Mormente se são educadas sem mistérios nem segredos, pois a maldade ainda não viciou suas almas. A simplicidade, tudo fazendo sem calcular o que dirão os outros, sem ter preconceitos nem procurar esconder qualquer gesto ou ato, mesmo aqueles que os adultos hipocritamente classificam como vergonhosos. A docilidade de deixar-se guiar confiantemente pelos mais idosos, sem indagar sequer aonde vão. Não podem imaginar traições nem enganos, porque eles mesmos são incapazes de fazê-lo e julgam os outros por si. Se tivermos essa conduta, simples e natural como as crianças, isto é, sem nos esforçar para fazer isso, estaremos com as qualidades necessárias para poder receber o estado de consciência superior que traz à alma a paz que o Cristo dá e a felicidade plena do Espírito. Então, esse evangelho falando sobre a interação entre Jesus e as crianças. Era muito comum a bênção dos mais velhos para os mais novos, as crianças. E o toque de Jesus era tido como uma grande emissão de magnetismo, um passe muito benéfico para todos. Mas os discípulos se impacientam com a chegada das crianças, fazendo barulho e querem afastá-las. Jesus se zanga e diz:
Deixai vir a mim as crianças, pois delas é o reino dos céus. O que isso quer dizer? O reino dos céus é para os que se assemelham às crianças. São os humildes, os cheios de amor, com ânsia de saber, inocência, docilidade, simplicidade. Enquanto não agimos assim como as crianças, puras e inocentes, não poderemos entrar no reino dos céus. Enquanto tivermos ódio, rancor, mágoa, inveja, intolerância, não poderemos entrar no reino dos céus. Este reino dos céus, então, é uma conquista através do esforço próprio para mudar as más condutas e vencer o inimigo que habita ainda em nós. O reino dos céus é um encontro místico entre a personalidade e a individualidade. É a vida imanente, uma vida ligada totalmente ao Cristo interno. É a iluminação. E hoje, ao ler esse evangelho, ouvi barulhos de crianças, ouvi o trânsito, ouvi a obra, ouvi as pessoas falando, e isso de alguma forma me chateou. Precisava de silêncio para me concentrar. Mas ao ter esse sentimento de descontentamento, na mesma hora veio o entendimento de que são coisas normais do dia a dia, são coisas externas, e que precisamos aprender a conviver e viver neste mundo cheio de ruídos, cheio de atritos, cheio de impaciências, cheio de dor e sofrimento, e que nós podemos escolher a nossa sintonia, se vamos nos conectar com o ruído geral e, consequentemente, entrar em desequilíbrio, ou se vamos nos conectar com a paz, com o Cristo que habita em nós. Então é falado aqui sobre o comportamento das crianças, comportamentos que, ao crescermos, vão sendo deixados de lado, pois o embate da vida às vezes é feroz, e desenvolvemos como que uma armadura para nos proteger. E dessa forma a nossa luz fica também presa, não podendo transbordar este grande amor que habita em cada ser. Porque todos somos semelhantes ao Cristo, somos seres de luz em desenvolvimento. Vamos então desenvolver a paciência no convívio com os outros. Sabemos que as alterações de humor são normais e variam de acordo com o dia a dia de cada um. Compreender isso e enviar ao outro emissões de equilíbrio é caridade real. Ou podemos escolher que o nosso mau humor também se expresse, criando desta forma um atrito e possivelmente mais um pequeno karma a ser acrescentado na nossa lista. Temos o conhecimento da lei de causa e efeito. E temos também o livre-arbítrio. A escolha sempre é nossa. Hoje, nesse mês das crianças, vamos nos conscientizar da necessidade de fazer a nossa parte, a nossa conquista, para poder adentrar no reino dos céus e ser finalmente um com o Pai, ser luz finalmente. E pedimos que a energia das crianças, a inocência das crianças, nos envolvam, trazendo esse conhecimento e essa sabedoria para que possamos finalmente compreender. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.